Eu vou ter que me alongar um pouquinho nisso. É, Lutero, eu concordo com Lutero, e nós, luteranos confessionais, existe um debate muito grande em relação ao pensamento de Lutero sobre isso, sobre a mística. Para mim, ler a Bíblia é mística pura. É mística pura, porque é o Espírito Santo atuando em nós, falando, é Deus falando conosco, é uma experiência sobrenatural, apesar de ser natural também, né? A gente pode ter os melhores hermeneutas sobre a Bíblia, os melhores exegetas e tudo mais, mas quando um semi-analfabeto lê a Bíblia, o Espírito Santo está falando com ele, que às vezes o exegeta não tem essa experiência, às vezes ele está sendo racionalista, né? Então, é uma experiência mística pura. Para Lutero, muita gente fala que Lutero era contra a mística, contra o misticismo. Muita gente fala isso. Porque Lutero, ele critica vários elementos na mística. Por exemplo, a contemplação. Ele fala que você ficar isolado, você se isolar para contemplar, para orar, para rezar, para ler a Bíblia, ficar isolado num canto durante horas e tudo mais, ele fala que isso não é legal. Ele fala que ele é contra esse tipo de comportamento, né? Muita gente fala, Lutero orava 3 horas. Não é verdade. Ele não tinha esse comportamento. Ele fazia pequenas orações por dia e não, ele era contra o isolamento. Ele falava que a melhor contemplação é você lembrar do seu batismo, lembrar que você é salvo. Nós associamos a salvação ao batismo, então nós somos batizados, nós somos salvos, e servir o próximo. A melhor contemplação é essa, é viver a vida em serviço do próximo. E ele falava, tinha 3 elementos da vida do cristão, do teólogo, né? Ele falava que o teólogo é preparado por 3 elementos: oratio, tentatio, meditatio. Oratio, meditatio, tentatio, desculpa, errei a ordem. A oração é importante, não é nenhum erro você orar 3 horas, se você realmente, se o assunto render, você está orando lá e você conseguir, você tiver muita coisa para falar para Deus e você demorar 3 horas, não é problema. O problema é você se obrigar a ficar 3 horas orando, rezando, que nem o pessoal fazia na Igreja Católica, né? Fazia as rezas, acordava 3 horas da manhã e fazia a reza durante 1 hora, né? Então, ele falava que isso é para que você busque uma santidade, né? Então, ele falava que a intenção da coisa é o que vale. Se a sua intenção é se santificar, se ser um cristão superior, um cristão nesses termos, né, de se obrigar a orar, ele dizia que isso era inútil. Mas você espontaneamente, ele prezava muito pela espontaneidade da vida cristã. E eu concordo com ele, eu acredito que ler a Bíblia, fazer isso um exercício, né? Então ele entra na questão do meditatio, ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus é uma experiência fundamental. Isso pode ser considerado uma experiência mística, porque você está em contato com o divino, né? Você não está lendo que nem você vai ler o Moby Dick, vai ler o monge o executivo, você não está lendo a Bíblia nesses termos, você está lendo em termos místicos, você está em contato com o divino, você acredita que ali é a palavra de Deus falando para você. E a última questão é o tentatio. Ele falava que o melhor professor de teologia é o diabo, porque o diabo tenta a gente, quer que a gente caia, e a gente aprende a viver uma vida cristã resistindo às tentações, né? E quando a gente cai, a gente se levanta, porque Deus levanta a gente, né? A gente pede perdão. Então a gente tem o perdão, a graça de Deus e a vida cristã através desses 3 elementos, que podem ser considerados místicos. Muitos dizem que não, dentro da tradição que eu faço parte, que é o luteranismo confessional. Dizem que não. Eu acredito que sim, eu acredito que são experiências místicas. A oração espontânea, não uma coisa... É claro que você pode se organizar, né? Eu faço as minhas orações de noite e de manhã. Então, eu tenho uma organização em relação a isso, mas não deixa de ser espontâneo. Eu não estou fazendo isso para me tornar um cristão superior. Estou fazendo isso porque eu quero falar com Deus. É o momento que eu tenho para falar com o patrão. Então, eu vou lá falar com o patrão esses horários aí para a gente conversar, né? E não, já é diferente, por exemplo, aqueles que se organizam na reza para uma vida de santidade e tudo mais, como se isso
aumentasse a sua espiritualidade. Essa é uma crítica que Lutero fazia também, a questão da mística, né? Como uma questão de superioridade, para que eu possa ser superior ao meu próximo cristão, né? Ser um cristão superior. Então, a leitura da palavra, para mim, é uma experiência mística pura. A gente tem esse contato com o divino, Deus falando conosco, e dentro desses 3 elementos, orate, meditate, tentatio, a oração, a meditação na palavra de Deus e a tentação que o diabo sempre nos coloca todos os dias, é o que nos torna cristãos, é o que faz a nossa vida cristã acontecer.